Muito boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus esteja conosco nesse instante. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, de infinito amor, por estarmos reunidos aqui com Ele, com os Espíritos amigos, com Jesus, buscando compreender e assimilar as lições do Evangelho, que são trazidas por meio dos contos espíritas que os benfeitores espirituais nos trazem. Pedimos a Deus que nos ampare, nos ilumine, nossa mente, nossos corações, e que possamos, juntos, aprender com as lições que os amigos espirituais nos trazem e colocá-las em prática em nossas vidas, buscando a nossa renovação íntima em benefício de nós mesmos. Obrigado, Mestre amigo Jesus, e permaneça conosco em todos os momentos, Senhor, e nos ajude a estarmos contigo sempre, que assim seja. Hoje, a mensagem é a de número 21 do livro No Roteiro de Jesus, psicografado por Chico Xavier, e são mensagens ditadas pelo espírito Humberto de Campos, grande literato brasileiro, foi membro da Academia Brasileira de Letras. Muitas histórias por meio de Chico Xavier, para o nosso aprendizado. Bom, a única dádiva, então se intitula a mensagem de hoje. Conta-se que Simão Pedro estava cansado, depois de 20 dias junto do povo. Banhara feridentos, alimentara mulheres e crianças esquálidas, e, em vez de receber a aprovação do povo, recolhia insultos velados a Pedro estava cansado, porque, além de ajudar as pessoas, ao invés das pessoas serem gratas, muitos xingavam, muitos falavam mal dele, né? E isso acontece com quem vai fazer o bem. A gente acha que são e colocamos, muitas vezes, a nossa ingratidão, né? Então, ele estava bastante cansado, depois de 20 dias nesse trabalho, nesse contato com o povo. Após 3 semanas, então, de luta, ele se fatigou e preferira isolar-se entre árvores amigas. Por isso mesmo, no crepúsculo, ao pôr do sol, né, estava ele só diante das águas a refletir. Aproxima-se alguém com tudo. Por mais busca esconder-se, sente-se procurado. Ele queria estar sozinho, então ele sente que tem alguém chegando perto, ele procura se afastar, mas alguém procura ele. É o próprio Cristo. Ele estava se afastando de Jesus, ele não queria nem conversar nem com Jesus. Que fazes, Pedro? Diz-lhe o Senhor. Penso, mestre. E o diálogo prolongou-se. Estás triste? Muito triste. Por quê? Chamam-me ladrão. Mas se a consciência não te acusa, que tem isso? Então, quer dizer, ele estava junto do povo, mas certamente muita gente falava, ele está pegando dinheiro dos outros, muita gente dá dinheiro para ele está ficando com dinheiro, muita gente chama ele de ladrão. E isso, ele estava agoniado, mas Jesus faz uma pergunta que é importante para todos nós. Se a consciência não nos acusa, né? Se a consciência não te acusa, o que tem isso? Se alguém chamar a gente do que quer que seja, se a gente está em paz, qual é o problema? É só uma pessoa falando. É só isso. Né? E muitas vezes uma pessoa normalmente desequilibrada. Quando a pessoa fica assim, querendo xingar os outros, falar mal, é uma pessoa normalmente, quase sempre, praticamente sempre,
desequilibrada. Sinto-me desditoso. Em nome do amor que me ensinas, alivio os enfermos e ajuda os necessitados. Entretanto, injurio-me. Dizem por aí que furto, que exploro a confiança do povo. Ainda ontem distribuí os velhos mantos que nos foram cedidos pela casa de Carpo, entre doentes chegados de Jope. Alegou alguém que surrupiei a maior parte. Estou exausto, mestre. 20 dias de multidão pesam muito mais que 20 anos de serviço na barca. Ele estava muito cansado, quer dizer, ele estava dando cobertor para o povo e muita gente estava dizendo que a maior parte ele tinha roubado. É que o povo é maldoso, as pessoas são maldosas. Isso é um problema que a gente não tem como. Nós podemos deixar de ser maldosos. Mas as pessoas são, grande parte, muitas pessoas são maldosas. Nem todas, mas muitas pessoas são maldosas. Então, se a gente espera a consideração dos outros, tudo mais, a gente pode se equivocar. Precisamos estar em paz conosco, com Deus, com a espiritualidade amiga, sabendo que sempre temos bons amigos que nos acompanham sempre. Quanto à opinião dos outros, nós não somos donos dela, né? A opinião é dos outros. Cada um pensa o que quiser, mas principalmente cada um pensa e sente conforme os sentimentos que traz dentro de si. Então, a maledicência, a maldade, a inveja, né? Tudo isso faz com que as pessoas sejam maldosas nos seus apontamentos, nas suas palavras. E Pedro fala uma coisa que em 20 dias de multidão pesam muito mais que 20 anos de serviço na barca. Olha só. Pedro, se ele soubesse, né, naquele momento, que isso era só algo mesmo, que ele passou o resto da vida atendendo a multidão, né? Pedro, que deste aos necessitados nesses últimos 20 dias? Moedas, túnicas, mantos, ungüentos, trigo, peixe. De onde chegaram as moedas? Das mãos de Joana, a mulher de Cusa. As túnicas, da casa de Zobalã, o curtidor. Os mantos, da residência de Carpo, o romano que decidiu amparar-nos. Os ungüentos, do lar de Zebedeu, que os fabrica. O trigo, da seara de Zaqueu, que se lembra de nós. E os peixes, da nossa pesca. Então, Pedro, que devo entender, Senhor? Que apenas entregamos aquilo que nos foi ofertado para distribuirmos em favor dos que necessitam. A divina bondade conjuga as circunstâncias e confia-nos, de um modo ou de outro, os elementos que devamos movimentar nas obras do bem. Então, ele tinha entregado só aquilo que os outros entregaram para ele para repassar. Ele tinha sido apenas repassado, né, as coisas, e isso acontece conosco. Nós, às vezes, vamos ajudar as pessoas, distribuir mantimento, mas isso aí foi nos dado, quer dizer, nos foi dado para a gente repassar para os outros. Então, é apenas um repasse, né? Disseste servir em nome do amor, disse Jesus para ele. Sim, mestre, porque ele falou, né? Em nome do amor que me ensinas, alivia os enfermos e ajuda os necessitados. Então, Jesus falou, você disse que serviu em nome do amor. Sim, mestre. Recorda, então, que o amor não relaciona calúnias nem conta sarcasmos. O discípulo, entremostrando súbita renovação mental, não respondeu. Naquele momento, ele parou para pensar, né? O amor não relaciona calúnias nem conta sarcasmos. Jesus abraçou e disse apenas, Pedro, todos os bens da vida podem ser transmitidos de sítio a sítio, de mão em mão. Ninguém pode dar, em essência, esse ou aquele patrimônio do mundo, senão o próprio Criador, que nos empresta os recursos por ele gerados na criação. Então, se for pensar bem, tudo na Terra pertence a Deus. Então, se retemos alguma coisa, foi uma transformação, por exemplo, um carro, uma camisa, foi transformação de coisas que Deus ofertou primeiro, né?
dos ferros, do algodão, etc. Então, tudo, na verdade, foi Deus que ofertou. Então, tudo pertence a Ele. E nós sempre repassamos, né, aquelas coisas uns para os outros. E se algo podemos dar de nós, o amor é a única dádiva que podemos fazer, sofrendo e renunciando por amar. Se a gente pode dar alguma coisa realmente nossa, a única coisa que a gente pode dar nosso mesmo é o amor. É a única dádiva que podemos dar de nós mesmos, sofrendo e renunciando por amor. O apóstolo compreendeu e beijou as mãos que o tocavam de leve. Em seguida, puseram-se ambos a falar alegremente sobre as tarefas esperadas para o dia seguinte. Então, Jesus mostra nessa lição simples, curta, né, mas profunda, que o amor é a única coisa que a gente pode realmente doar de nós mesmos. Então, não é um gesto de doar, é só pensar uma coisa. Pensa, hoje em dia, né, com a inteligência artificial, com os robôs, poderíamos treinar robôs para doar mantimentos, para doar roupas, calçados, né? Nós podemos treinar os robôs para fazer isso. Daqui a um tempo vai ser possível, já tem isso está acontecendo em alguns lugares. Mas o que nós podemos doar mesmo? É o nosso carinho, a nossa presença, o nosso amor, a nossa atenção. Então, isso é nosso. Isso a gente pode doar para o nosso semelhante. Então, a gente tem que refletir muito nesse aspecto. O que eu estou doando? Então, a gente vai estar muito cansado, provavelmente, porque quando a gente doa o amor, normalmente, esse amor doado, ele surge de nós e Deus nos recarrega com ele. É um fluxo contínuo que passa do Criador direto por nós, nos recarregando essa energia que é o amor. É claro que podemos cansar fisicamente, mas o cansaço de Pedro não era físico, era um cansaço mental, emocional. Ele estava cansado de ajudar os outros e os outros serem gratos. Mas quem doa com amor não está esperando recompensa, ele sente prazer em estar doando. Então ele sorri, ele ajuda, ele ampara. E, claro, se as pessoas retribuem, a pessoa fica feliz, mas ela não se abate quando as pessoas não retribuem, desde que a pessoa sinta que fez o possível. Pensa num parente difícil, às vezes em alguém que a gente gosta muito, e muitas vezes a gente faz alguma coisa por essa pessoa. A pessoa, às vezes, é ingrata, a pessoa não dá valor, a pessoa, né? Às vezes até nos xinga, nos maltrata, mas, ao invés de ficarmos melindrados, a gente tem que sentir, não, eu fiz o meu melhor. E eu tenho que estar satisfeito com isso. Estou satisfeito de ter feito o meu melhor. Embora a pessoa não reconheça. Isso é um problema da pessoa. A pessoa é problemática. Mas eu me sinto satisfeito de poder de sentir que doei o meu melhor em benefício dos outros. Então, essa é a mensagem da noite, é uma mensagem relativamente pequena, mas que leva a nossa reflexão, para a gente refletir durante o fim de semana, né? Na semana seguinte, para a gente pensar bem como nós estamos fazendo a coisa. Na nossa casa, né, na sopa, né, o Davi, que é o nosso amigo, né, lá da Maria Dolores, ele disse uma vez que a sopa o pessoal estava querendo dar muito e tudo mais, e estava aquelas vezes nervosos, né, de não poder oferecer mais, e aí disse que a benfeitora espiritual da nossa casa, Maria Dolores, comentou com ele, né, e falou para ele, falou assim, é importante cada um que tá fazendo a sopa, está doando as coisas, pergunte a si mesmo o que tem de si naquilo que está dando. Então, às vezes, um gesto de doação, por exemplo, né, a pessoa, isso já foi comentado também pelos espíritos amigos, né, da nossa casa, dizendo, por exemplo, né, que uma pessoa lavou um banheiro, né, a faxina, durante a faxina da casa, lavou um banheiro, mas foi com tanto amor que a pessoa fez isso, que impregnou aquele banheiro de fluidos salutares. E numa outra noite, em que alguém entrou naquele banheiro pensando em suicídio, sentiu a atmosfera, sentiu as vibrações de amor que foram impregnadas ali.
e a espiritualidade pode ajudar essa pessoa de forma mais eficaz, com base nas energias que foram deixadas por alguém que lavou o banheiro com amor, né? Então, o que há de nós mesmos naquilo que estamos fazendo? Não podemos ser mecânicos naquilo que fazemos, nada, né? Nem no nosso trabalho, nem na nossa casa, nem no nossa casa espírita. Precisamos saber o que estamos fazendo, o que há de nós mesmos naquilo que estamos fazendo, em qualquer atividade, mesmo que seja para lavar o banheiro, né? Então, essa é a reflexão da noite de hoje. Que Jesus nos ampare, nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça e que possamos nos inspirar nele, que ele sempre está conosco, mesmo quando acontece com Pedro, mesmo quando a gente quer fugir dele, ele nos acompanha, nos chama, e é muito bom estar com ele, porque não há uma vida melhor, não há um amigo melhor do que o nosso Mestre, nosso Senhor Jesus. Que o Senhor nos ampare, ilumine e abençoe a nossa casa também, a todos os nossos familiares, encarnados e desencarnados. Muita paz a todos e que o Mestre permaneça em nossos corações para sempre.